Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 14 de março de 2024, para juntos lermos a Palavra de Deus. Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe aqui também um comentário para dar engajamento aqui no nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e receba também o nosso devocional diário Meditar e Orar. Quero dizer que os seus comentários eu olho todos e respondo todos, então deixem um comentário, se eu não responder, reclama comigo que eu volto lá e dou uma olhadinha, tá bom? Gente, também os seus comentários estão valendo prêmio, né? A gente faz um sorteio todo mês e este mês será da seguinte maneira, a gente põe uma tarefinha, né? A tarefinha desse mês é comentar nos 2 vídeos, no devocional e também na nossa leitura diária. Então eu vou estar olhando, quem comentar nos 2 vídeos vai concorrer aí ao prêmio. Todas as pessoas que comentarem nos 2 vídeos estarão concorrendo, tá? Não importa a quantidade dessa vez. Mês passado era quantidade, quem mais comentasse ganharia, né? A Carla Simone ganhou, mas agora não é de quantidade, é de comentar nos 2 vídeos. Comentou nos 2 vídeos, já está concorrendo e o sorteio será feito até por volta do dia 6 ou 7 de abril, tá bom? É isso aí, meus queridos, nós faremos a leitura agora dos capítulos 10, 11 e 12 de Josué. Na sequência, estaremos parabenizando os aniversariantes desse dia 14. Vem comigo, vem para a leitura. O dia em que o sol parou. O dia em que o sol parou. Josué, capítulo 10. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos.
como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis amorreus são mortos. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos. Ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim, Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes, e fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. A conquista das cidades do sul. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade, matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laquis, cercou-a e atacou-a. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia. Feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele, que foi de Eglon para Hebrom, e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada.
Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Líbna e seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, e a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. A vitória sobre os reis do norte. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sihon e Aczaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas de Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá, e em Nafote-dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos cavalos e queimou seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos estes reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas estas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais destas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os enaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente,
e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. A lista dos reis derrotados. Josué capítulo 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, a metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madimon, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sihom-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Encerramos a nossa leitura, lembrando que se você acompanha a leitura na sua Bíblia, vai encontrar alguma divergência na tradução, porque nós estamos lendo a Bíblia de estudo integrada na NVI, Nova Versão Internacional, e com abordagem cronológica, tá bom? Então ela vai ter alguma divergência, mas é tudo a mesma coisa, são algumas palavras que modificam aí, tá bom? Sem problema algum. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora vamos ali comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 14. Parabéns! Feliz aniversário para você que está fazendo aniversário nesse dia 14 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos que estão fazendo mais um mês de aniversário, completando mais um mês de vida. Parabéns também para Maria José Josué, lá em Mirassol. Parabéns para Laudelina Rodrigues, lá em São José do Rio Preto. Parabéns para Tassiane Matos, lá em Tesouro. Parabéns para Ana Lúcia Assis, lá de Tuiutaba. E parabéns para o reverendo Juliano Balbino, lá de Rio Verde, da Segunda Igreja. Parabéns a todos vocês, que Deus os abençoe ricamente. Quero orar por vocês. Vem comigo, vamos orar.
Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que concedestes, ó Deus, aos aniversariantes desta data. Agradecemos também, ó Pai, pela vida dos casais que hoje comemoram mais um ano de casados e pelo bebezinho que comemora mais um mês de vida. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por conceder a cada um, Pai, este dia tão especial. E também, ó Deus, que o Senhor, agradecemos ao Senhor, ó Deus, também pela Maria José, pela Laudelina, pela Tassiane, pela Ana Lúcia e pelo reverendo Juliano Balbino, que estão completando mais um ano de vida nesse dia 14. Nós pedimos, ó Deus, que tanto a eles quanto aos demais, o Senhor conceda, ó Pai, bênçãos especiais. Pai, muito amor, muita alegria, muita paz, muita harmonia, muita prosperidade, muita saúde, Pai, muitas felicidades e muitos anos de vida. Àqueles, ó Deus, que ainda não reconheceram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós rogamos que o Senhor intervenha em suas vidas, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa alcançá-los e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles serem presenteados nesta data, ó Deus, com a salvação em Cristo Jesus. Aos que já se renderam ao senhorio de Cristo, que o Senhor os fortaleça cada dia mais e mais, que o Senhor, ó Deus, os faça cada dia mais perto de ti, servindo ao Senhor com alegria e integridade, que o Senhor possa acompanhá-los, ó Deus, e sempre estar fortalecendo suas vidas para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumprirá nas vidas de cada aniversariante, de cada casal, de cada bebezinho. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?